Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da quarta temporada do podcast Spoilers da Vida. Se você ainda não nos acompanha, favorita logo para não perder nenhum conteúdo semanal e começar a ouvir os mais de 100 episódios já publicados sobre comportamento, liderança, inteligência emocional e muito mais. E hoje eu vou falar sobre um assunto diferente, mas que está super em voga, a inteligência artificial, mais especificamente uma que tem se destacado bastante, que é o ChatGPT. Para quem não sabe o que é uma inteligência artificial, ela é uma área da computação que busca desenvolver algoritmos e sistemas que são capazes de realizar tarefas que normalmente requerem a inteligência humana, como por exemplo reconhecimento de fala, tradução de idiomas, jogos, planejamento e muitas outras. Atualmente, já existem diversas aplicações em setores como saúde, transporte, marketing, finanças e muito mais. E para quem está com medo que essa inteligência tome o seu lugar, saiba que esse não é o objetivo, muito menos se transformar na Skynet. O objetivo das inteligências artificiais é criar sistemas que possam auxiliar e melhorar a eficiência e qualidade da vida das pessoas. Mas o que esse tal ChatGPT é então? Ele é um modelo de linguagem natural, ou seja, ele consegue se comunicar de forma bem similar à nossa, e em vários idiomas, e com um modelo de diálogos, ou seja, você vai conversando com ele e ele vai te respondendo, sempre lembrando de tudo que você já falou para ele. E por que ele é diferente, por exemplo, de um chatbot, ou seja, aqueles robozinhos de diálogo que servem para vendas, que servem para atendimento ao cliente, para FAQ, e entre outras coisas? O conceito é bem parecido mesmo, mas a diferença entre o chatbot e o GPT é que ele tem uma base gigantesca de dados que ele utiliza para montar as suas respostas, e ele também tem a capacidade de aprender com essas interações que ele vai tendo com o usuário, com as respostas que ele vai dando e até com o feedback que ele vai recebendo para melhorar cada vez mais as suas respostas. E como é que funciona essa mágica, né? Bem, a primeira etapa do processo é colocar a sua pergunta ou o seu pedido. Por exemplo, crie um título para um artigo sobre inteligência artificial. E para que ele consiga gerar essas respostas, ele usa uma técnica chamada de autorregressão, onde para a próxima palavra ser gerada, ele se baseia nas palavras anteriores e no contexto do seu pedido. Esse aprendizado ele é contínuo e ele vai identificando os padrões e relacionando entre as palavras, entre o processamento do texto e o que é exposto. A resposta dele, então, é gerada por um processo de pós-processamento, onde ela é revisada, ajusta a coerência, ajusta a gramática, a semântica, e aí sim essa resposta final é retornada. Isso, para vocês saberem, eu estou falando de forma bem superficial e sem passar pelos detalhes do processo de aprendizado de máquina e de transformação que o algoritmo aplica. Ah, beleza, então é um Google refinado? Olha, em um contexto geral eu até diria que sim, mas ele é capaz de muitas outras coisas que o Google ainda não é capaz. Dentre as suas habilidades e atribuições mais simples, ele é capaz de falar sobre diversos temas, responder perguntas, fornecer informações de esclarecimento sobre eventos anteriores a 2021. Por que 2021? Porque a base de dados dele vai só até 2021. E no geral ele é quase uma enciclopédia. Mas ele também tem uma capacidade criativa, o que distingue ele do Google. E com isso ele consegue gerar texto como artigos, resumos, redações, até mesmo criar histórias completas com os enredos mais diversos. Desde um jogo de futebol entre o Darth Vader e o Voldemort, ele é capaz de criar essa situação. E se você chegou até aqui, eu já posso te dizer que ele me ajudou na geração desse script do podcast que você está ouvindo. É claro que ele não escreve como eu falo, e ele serve sim só como um ajudante em alguns temas. Às vezes eu pego meu texto e falo, corrige a gramática, e ele é capaz de fazer isso. Ele também tem a capacidade de traduzir e reescrever texto de acordo com o estilo que você pede. Por exemplo, escreve um estilo, esse texto reescreve no estilo de suspense da Agatha Christie, ou no estilo de escrita do Machado de Assis. Ele consegue fazer isso também. E ele ainda pode gerar slogans, para quem trabalha aí com a parte de marketing, de copy. Ele pode gerar poesias, fábulas, slogans, entre outras capacidades. Tem aí histórias que rolam na internet de pessoas que usaram o ChatGPT e algumas outras IAs aí para geração de imagem para criação de livros completos. E é claro que existe a questão do copyright, existe a questão de perceber ali o que eventualmente foi criado por uma automação ou não, mas ele serve sim para criar um conteúdo bem bacana. E ele tem a capacidade, que aí a gente sai dessa parte de textual e entra numa parte mais voltada à tecnologia da informação, que realmente é onde eu acho que ele se destaca, e aí eu também sou bem suspeito para falar, porque é a minha área.
ele tem a capacidade de gerar códigos completos, de traduzir uma linguagem para outra, então reescrevendo e melhorando ali a legibilidade, a inteligibilidade, a sintaxe daquele código, usando padrões de desenvolvimento. Até para quem gosta de documentar o código, você pode pedir para ele gerar a documentação de cada parte do seu código, respeitando, é claro, as regras de negócio que talvez ele não consiga descrever de forma muito clara. E se você também está com aquele problema que tem um código que roda, mas que não roda, né, mas dá aquele probleminha, não diz exatamente o que está acontecendo, você pode colar esse código lá e pedir para ele revisar. E muitas vezes ele consegue até dizer, ó, tá faltando aqui uma ponto e vírgula, ó, a sintaxe que você deve usar aqui é dessa maneira. Então ele tem esses conhecimentos diversos que serve para qualquer coisa dentro dessa aplicação de tecnologia da informação. Mas também tem outros conhecimentos que vão além da TI, né? Que você pode pedir, por exemplo, para trazer receitas com o que você tem dentro da sua geladeira. Você olha lá e fala, eu tenho 2 ovos, eu tenho brócolis, eu tenho leite, e ele vai criar uma receita de até tantas calorias. Então ele tem essa base que ajuda a trabalhar não só nessa parte de tecnologia, como na parte de saúde. Você pode pedir também para que ele faça uma série de exercícios de membros superiores para uma semana, e ele vai fazer ali aquela série de exercícios. É claro, como eu falei, ele não tem a experiência para validar as respostas como um profissional de muitas áreas, e é claro que ele funciona aí como um copiloto, e ele pode ajudar sim a esses profissionais para que eles possam ter mais agilidade. Se você trabalha, por exemplo, com qualidade, ele pode gerar histórias. Você pegando um tema aí, estou dando um exemplo de tecnologia, tá? Eu quero fazer uma escrita de uma história baseada nesse texto funcional aqui. Ele pode gerar no formato de história, ele pode gerar no formato de cenários de BDD, ele pode gerar um Gherkin, ele pode gerar teste unitário usando todo esse contexto. Então ele pode agilizar sim o processo de escrita e geração de conteúdo para quem vai fazer ali um teste, para quem vai manter algum conteúdo de uma funcionalidade, para quem vai gerar uma documentação sobre esse conteúdo usando o modelo ágil ou não. Então ele é bem preparado para isso. E já se a sua praia, por exemplo, não é tecnologia da informação, mas é limitada ao Excel, e você gosta ali de manter os seus dados, cara, ele pode te ajudar muito. Ele pode criar macros, ele pode criar fórmulas específicas e até mesmo explicar passo a passo, né, como usar aquela forma, como você pode colocar isso dentro do Excel, como você pode melhorar o seu Excel. É como se fosse um verdadeiro professor, ele consegue ser bem detalhista. Para quem já usou sabe aí que ele é detalhista ao ponto de especificar o que cada linha daquela fórmula ou cada linha daquela macro está fazendo. E se você acha que a IA se aplica só nesses contextos, saiba que já existem várias outras, né? Para criação de imagens, de sites, de aplicativo, de copy, de criativo, publicação na internet, criação de blog, enfim, tem muitas aplicações que a gente pode utilizar a inteligência artificial. E não existe um mais nós ou mais eles. O agora é nós e eles. E eu garanto que essa é uma tendência que está cada vez mais crescendo e que está aqui para nos apoiar nas atividades que são mais repetitivas, que tomam um tempo nosso que poderia ser otimizado, para que a gente consiga fazer de forma mais rápida e simples e que a gente tenha tempo sobrando para estar com a nossa família, para aproveitar a nossa vida, para poder ser mais criativo, ter novas ideias. Isso que eu acho que é onde os seres humanos estão mais fortes, né? A máquina ela veio aí para dar esse apoio, para estar junto com a gente, mas não para substituir a gente. E eu espero que vocês tenham gostado desse tema. É um tema diferente do que eu trago aí, mas como ele está tão em voga, né, essa parte de inteligência artificial, eu decidi trazer aqui e compartilhar com vocês. Se você gostou, curte, deixa o seu comentário, não esquece de compartilhar e a gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau, tchau.